psicóloga, tudo de melhor que o Senhor pôde me proporcionar. Então, vem para cá, minha pastora Rosi, toma teu lugar aqui nessa sala. Obrigada por tudo. Deixa Deus te conduzir como você tem permitido ser canal do fluir dele e fala conosco nessa manhã. Vem para cá, minha pastora Rosi. Bom dia, graça e paz, graça e paz. Que alegria poder estar aqui servindo ao Senhor, né? Quando a gente se permite compartilhar, transbordar o vaso de alabastro que há em nós, Deus nos enche também. Eu estava na intercessão pela cidade, lá no estádio de futebol na minha cidade, no dia 24 à noite. E eu estava escalada para fazer a oração de gratidão. Gratidão pela cidade, pelo evento. Mas não sei o que houve, mudaram lá o roteiro e toda a minha colinha foi-se embora, porque disseram assim: agora você vai chamar a pastora Rose para orar por adoração. Naquele momento, vocês não têm noção, o Espírito Santo fez uma explosão dentro de mim. E Deus foi me dando revelações do que é adorar, do que é adorar. Adorar não é cantar. O cantar faz parte da adoração. Adorar vai muito mais. É você estar de luto, estar em gozo. É você estar no meio da prova e estar em paz. E naquele exato momento, Deus ama tanto essa família do transbordo que Deus falou ao meu coração: ensina as minhas filhas. Eu não sei se tem menino aqui, mas Deus usou essa palavra: ensina as minhas filhas no transbordo o que é adoração. E eu tenho esse privilégio, né? Uma vez por mês, não sei por que ela ainda não passou o bastão para outra pastora que estão aqui, mas eu tenho esse privilégio de ministrar ceia e eu nunca consegui ministrar ceia tradicionalmente, né? De falar do pão, falar do vinho, porque eu acho que estar em comunhão com Jesus é muito mais do que comer pão e tomar vinho. É compreender o que está por trás desse relacionamento. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo, que adoração, se você está escrevendo, guarde isso escrito. Adoração é abrir mão daquilo que lhe é mais precioso. Adoração é abrir mão daquilo que lhe é mais precioso. Não é fácil adorar. Cantar é fácil, adorar não. E aí, quando eu abro o devocional das mães de oração, que a pastora Tânia Anjos traz para nós, qual é a palavra? Gratidão. Não peça nada, só agradeça. E a segunda coisa que a adoração envolve é agradecimento. Você não vai porque você precisa de algo. Você vai porque você precisa dizer para ele que você é grato, que a sua vida é motivo de louvor. Que ainda, e eu digo isso muitas vezes aqui, eu vou repetir para você hoje. Ainda que ninguém diga que te ama, ele diz. Ainda que ninguém te dê valor, Jesus morreu por você. Ainda que ninguém se lembre de você, ele diz todos os dias: não te deixarei só. Estou preparando morada e eu estou te esperando para cear comigo de novo. Então, para a gente refletir, eu quero trazer. Eu acho que eu já preguei muitas vezes aqui sobre esse texto, mas cada vez que eu estudo, cada vez que eu olho, Deus traz novidades sobre esse texto para mim. E eu não poderia guardar isso só para mim. E eu quero ler com você novamente o texto de Lucas, no capítulo 7, versículo 36, que fala de uma mulher
que entendeu a profundidade da adoração. O texto diz que Jesus havia sido convidado para comer na casa de um fariseu. E aquele fariseu fez algo com Jesus que normalmente não se faz no povo do Oriente Médio. Quando você chega na casa de alguém no Oriente Médio, a primeira coisa que eles fazem é te oferecer uma vasilha com água para que você lave as mãos. E se você tiver com os pés muito sujos, os pés também são lavados. Por quê? Porque se sentava muito próximo à mesa. Então não poderia correr o risco de haver contaminação por causa dos pés e das mãos empoeirados. Mas o texto diz que aquele fariseu, ele não fez essa honra com Jesus. Ele não ofereceu água, ele não ofereceu uma toalha, ele não lavou as mãos nem os pés de Jesus. O texto diz que Jesus entra e se senta na mesa. Mas eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, como eu e você, que pensa em fazer o bem e não faz, que fala todos os dias, eu vou perdoar, mas na hora que a pessoa fere de novo, diz, eu não perdoo mais. Eu e você, que muitas vezes pensamos em fazer o bem, mas fazemos o mal. Ela era como eu e você. Porque o pecado, querido, ele pode ter diversos nomes, mas ele só tem uma função: desviar do alvo. O pecado tem vários nomes, mas ele só tem uma função: nos desviar do alvo. E aquela mulher perdeu o alvo, né? E quando ela chega na casa do fariseu, ela comete outra abominação, porque as mulheres só eram permitidas estarem na casa junto com os homens nas refeições com uma função: servir a mesa. Provavelmente ela entrou para servir a mesa, por isso ela não foi detida. Mas ela faz algo abominável naquela cultura. E para adorar, queridas, nós precisamos quebrar paradigmas. E é tão interessante essa questão de adoração que eu fiquei pensando, mas Senhor, por que ser adorador é tão importante a ponto do Senhor buscar? E quando a palavra diz buscar, é porque ele precisa procurar. E o texto em João 4:23 diz que Deus busca, né, os verdadeiros adoradores. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São este o que o Pai procura, ou seja, ele anda à caça de mim, de você. Ele fala assim: cadê as minhas adoradoras? Cadê as minhas meninas? Aonde elas estão? Senhor, ela está lá no meio da prova com o marido, com o filho, com finanças, com trabalho. Não, eu não estou procurando as lutas delas. Eu estou procurando as adoradoras, que no meio das lutas, elas me adoram. Elas só têm palavras de gratidão, de exaltação, palavras que diz quem eu sou, como eu sou, quem eu sou para ela, qual lugar que eu ocupo no coração dela, independente das circunstâncias. Onde estão essas adoradoras? Pergunta às minhas filhas se elas estão dispostas a hoje quebrar o vaso de alabastro. Mas antes de quebrar o vaso, né? E a Lila depois vai mostrar aqui para a gente, vai compartilhar a tela para que você veja o vaso como era, porque eu tinha uma visão do vaso totalmente equivocada. Eu imaginei que ela entrasse com o vaso nos ombros, segurasse o vaso na mão ou segurasse uma jarra, mas não era nada disso, né?
Que vontade que eu tenho de achar um vaso de alabastro e ter comigo esse vaso, para me lembrar de que a minha vida é esse vaso. E ela primeiro, antes de tocar no vaso, né? A hora que você quiser, você pode mostrar, Thalila. Ela tira o véu do seu cabelo. Ela expõe o seu cabelo. Olha aí o vaso. Eu vou falar um pouquinho do vaso. Então, isso era vergonhoso, porque a honra de uma mulher no Oriente Médio estava no seu cabelo, e o seu cabelo só podia ser exposto para um homem, o seu marido, ou o seu pai, se ela fosse solteira. Então, tirar o véu e jogar o cabelo nos pés de Jesus era vergonha. E, querida, muitas vezes, para sermos adoradoras, vamos ser envergonhadas. Nossa, no meio de aquela mulher que tem os filhos nas drogas, aquela pastora que está com os filhos todos desviados, aquela pastora, né? Porque é assim que a sociedade faz. A sociedade envergonha. Jesus diz: apesar de, ela é minha filha. Ela não é responsável pelos pecados dos outros, ela é responsável pelo pecado dela. E eu aprendo isso, querido. Muitas vezes nossos filhos não fazem aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem, mas eles fazem. E nós não somos responsáveis por tirar os espinhos dos caminhos dos nossos filhos. Nós ensinamos, demos a palavra, o restante é com eles. Aquela mulher chora compulsivamente, enxuga os pés de Jesus e declara todo o seu amor. Lila volta para o vaso de novo e ela quebra o vaso de alabastro. Interessante que esse vaso, né, ele não é um vaso comum, ele era feito com um material, com um minério, que eu me lembrei daquele sabão pedra, sabe? Daquela pedra sabão que se faz ornamentos. Só que a pedra sabão é dura. Esse vaso aqui, ele era feito com mineral de pedra branca e macia e translúcida. Ele fica dessa cor por causa do conteúdo que se coloca dentro dele. E ele era fácil de esculpir porque ele era macio e era usado para fazer potes. Só que quando se colocava o unguento dentro dele, ele perfumava. Então, ele era colocado uma cordinha no pescoço. Então, era a mesma coisa que a gente colocar um colar, né, de odores. Colocar os olhos ali naquelas pedrinhas do colar, e alguns colares de óleo hoje são feitos também de pedras porosas, e aonde você passasse, a pessoa sentia o perfume daquele vaso, né? E ele preservava o perfume. A nossa vida é um vaso de alabastro que precisa preservar o bom perfume de Cristo. E esses vasos eram extremamente caros. A embalagem era cara e o conteúdo era caro. Se, naquela época, o equivalente era um ano de trabalho assalariado, imagina hoje você converter um salário mínimo em 12 vezes. Era o valor de um vaso de alabastro. Era muito caro, né? Então, quando essas garrafinhas eram quebradas, não se podia mais retornar com o vaso. Uma vez que nós somos quebradas, queridas, que o nosso nome é escrito no livro da vida, Jesus olha para o inferno e diz: está consumado. Essa é minha. Esta mulher me pertence.
Esta mulher é minha. Não é do marido, não é dos filhos, não é de ninguém. Ela é minha amada. E aquela mulher quebra aquele vaso. Mas quando ela quebra o vaso, ela passa por o crivo da crítica pública. O próprio fariseu olha para Jesus e diz: Ah, se ele realmente fosse o Messias, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Judas olha para aquele ato com desdém e diz: Que desperdício! Mesmo sendo Jesus, isso é um desperdício. Na minha mão eu venderia por 300 denários, eu faria fortuna com esse vaso. Muitas vezes as pessoas não entenderão os nossos atos de adoração, mas continue adorando. Você nasceu para ser uma adoradora, você nasceu para ser um adorador. E aquela mulher chora. E quando ela faz isso, e Jesus vendo, né, o fariseu questionar a atitude dela, ele diz algo profundo que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus disse assim: Olha, deixai-a, porque para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Ela não sabia que ela já estava ungindo Jesus antecipadamente para a sua morte. Porque, queridos, a ressurreição, ela tem um perfume de vida. Jesus foi ungido e ao terceiro dia ele ressuscitou. Após nossos atos de adoração, nós somos ressuscitadas da nossa dor, da nossa tristeza, das nossas confusões mentais, e o bom perfume de Cristo caminha conosco. A outra coisa que Jesus diz, mas está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 50, é que vai-te em paz, a tua fé te salvou. Não existe adoração sem renúncia, sem entrega. E não existe adoração sem fé e salvação. Nós teríamos muitas coisas, pode tirar, Lila, muitas coisas para acrescentar. Nós teríamos um dia inteiro para falarmos desta mulher. Mas eu quero dizer a você, não deixe que ninguém menospreze os seus atos de justiça. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz. Ofereça suas vitórias, mas ofereça suas derrotas também. Eu tenho vivido dias difíceis, que às vezes eu digo assim, vou ligar para a Mônica, para a Ana, para a Lila, vou ligar para a Cíntia, para a Zita, para a Maí, para a pastora Tânia. E Deus disse, não, quebra o vaso. Quebra o vaso. Mesmo que seja chorando, porque não tem adoração sem lágrima. Não tem adoração sem lágrima. Que Deus acrescente ao teu coração e te conforte, como confortou o meu. O apóstolo Paulo, naquele dia, no capítulo 11, no versículo 23 a 25, ele diz que na noite em que ele foi traído, falando de Jesus, ele toma o pão e ele toma o cálice e ele diz: façam isso, anunciando a minha morte, a minha ressurreição, até que eu venha. Pai, nós queremos consagrar os elementos.
Nós queremos ofertar a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa adoração, os nossos fracassos, as nossas dificuldades. Queremos declarar que Tu és o nosso Abba. Por isso, santifica este pão, santifica este cálice, que ao bebermos dele, possamos sentir a Tua paz, que excede a todo entendimento, e aguardar ansiosamente pela Tua vinda. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que vai cear comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão da nova aliança. Bebamos o cálice da nova vida. Senhor, que momento glorioso, onde o Senhor tira a riqueza das nossas dores, aprendizado das nossas feridas, onde o Senhor nos ensina que há um caminho a ser percorrido, Senhor, até que possamos estar contigo. E o caminho é da adoração. Não existe relacionamento sem colo, sem beijos, sem abraços. Não existe intimidade, Senhor. E nós encontramos a intimidade na adoração. Por isso, o Senhor tem tanto desejo de achar os adoradores. E nós queremos dizer para o Senhor nessa manhã: nos ache, papai. Nos ache, porque queremos estar derramado aos teus pés, Senhor, ungindo os teus pés. Mas queremos estar ao redor do teu coração, do teu pescoço, ouvindo as batidas do teu coração. Que este dia seja, Senhor, um dia de paz. Que este mês de dezembro, onde as pessoas focam tanto, Senhor, nas celebrações do dar presente, de dar comidas, de estar em comunhão, possamos, Senhor, priorizar a verdadeira adoração, a verdadeira intimidade contigo, cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas e focar, Pai, naquilo que alegra o teu coração. Muito obrigada por essa sala, pela pastora, pelo pastor, Pai. Obrigada por Mônica e Rogério, obrigada pelas minhas irmãs, obrigada por servir ao Senhor aqui com alegria. Toma cada um nas tuas mãos, supra as necessidades dos meus irmãos. É o que eu te peço agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vem para cá, Josi, vamos louvar. Abre o seu microfone e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Estão me ouvindo? Sim, Josi, sim, tá perfeito. Maravilha. Vamos adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Como é bom, né? Estarmos aqui juntos. É como se... Eu sinto como se a gente fosse reabastecido, sabe? Quando a gente, depois de uma longa caminhada, de um trajeto longo, e aí nesse dia de ser, o Senhor vem nos encher, sabe? Nos tomar pela mão e dizer assim, pronto, eu preciso te reabastecer para que você prossiga. Assim como ele fez com Elias, né? Ele entregou o alimento e ele disse, te levanta e segue, se alimenta e segue, que a caminhada é longa. E é assim para todos nós. Vamos adorar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, assim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a sempre com profundas riquezas, o saber e o conhecer. Com insondável, Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Amém. Para sempre, amém. Obrigada, Josi. Obrigada por você estar comigo aqui nessa manhã gloriosa, onde nos enchemos da presença do Senhor. Como a pastora falou, muitos não vão entender a sua adoração. Só continua. Beijo no seu coração, família. Obrigada, minha pastora Rosi, por essa ministração vinda do alto para o meu coração e esse conhecimento desse vaso de alabastro. Obrigada, Lila. Beijo no seu coração. Até amanhã, família do Transbordo.